povo está animado. Senta, por favor. Bem-vindos à casa de Deus. Meu amado, eu estou achando que o próximo domingo a gente vai ter que reunir, dividir o culto, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Aqui, pela quantidade de pessoas que cabe no salão, até 50 pessoas a gente pode ter, permitido por lei, né? Vamos poder agora estar regressando aos poucos, sempre tomando os cuidados necessários, mas é importante que a gente não pare de buscar a Deus, amém? E hoje eu quero estudar algo importante com a igreja, que fala sobre a respeito de ouvir a voz de Deus e não se desviar daquilo que Deus fala. Nunca se desvie daquilo que a palavra te falou, porque aquela palavra é um caminho que se abriu para nós, e essa palavra ela quer nos ensinar, ela quer nos mostrar aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Mateus capítulo 7, vai lá por favor, Mateus capítulo 7, que nessa santa ceia você esteja preparado para receber o melhor de Deus, amém? Amém? Amém. Mateus capítulo de número 7, lá no versículo, deixa eu esperar vocês acharem o 7, senão vocês começam a ler e o pastor fica olhando. Mateus capítulo 7, Novo Testamento, primeiro livro, diz assim no versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Qual é a função do profeta? A função do profeta é ele transmitir o recado de Deus. O pastor, o profeta, depende do título que o cara usa, que a pessoa usa, ele não tem o direito nem responsabilidade vamos ficar só com a palavra direito, de te dar um conselho pela boca dele, por aquilo que ele acha. Ele tem que falar conforme aquilo que Deus manda falar em sua palavra, amém? Por isso tome cuidado, aqui o Senhor está dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Existe falso profeta. E quem é o falso profeta? Não é só o pastor que sobe no altar só para pedir dinheiro, né? Não é só aquele pastor que diz que cura e não cura, né? Que ele mesmo não faz nada, né? Se o homem falar que ele cura, ele já está errado. Quem faz tudo é o Senhor. Mas o falso profeta é aquele conselho que vem que não está na palavra de Deus. É aquele conselho que te incentiva a negar a sua fé. Nunca negue a sua fé, meu amado. Amém? Amém. Nos dias de hoje tem muita gente que está perdendo a fé, infelizmente. Mas ore por essas pessoas. Amém? Agora mantenha-se firme, obedecendo à voz de Deus. Mantenha-se firme para que você não ouça um falso profeta. Porque o falso profeta, nos dias de hoje, fala que Deus já não cura todas as enfermidades, né? O falso profeta fala que a igreja não vai mudar a vida de ninguém. Igreja mesmo física não, mas a presença de Deus aqui ela muda. Amém? Amém. E quantas vezes nós podemos testemunhar, ouvir alguém testemunhando que Deus mudou a vida dela. Então fique com aquilo que Deus te falou. E pode ter certeza, Deus não vai te decepcionar em nome de Jesus. Amém? Vai lá por favor em Gálatas capítulo 1. É no Novo Testamento, vai lá para frente. Está em Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Atos, Romanos, Coríntios e Gálatas. Gálatas, capítulo de número 1. Hoje em dia, muita gente, ela tem deixado de dar ouvidos àquilo que a palavra fala, para ouvir talvez uma pessoa bem-sucedida, né? Para ouvir um familiar, para ouvir até mesmo um médico. Não estou dizendo que o médico está errado. Não estou dizendo que o familiar em sua totalidade está errado.
Só que, em primeiro lugar, eu tenho que dar ouvido à voz de Deus. Amém? Eu tenho que confrontar você, nós, até mesmo a palavra. Quando o pastor prega, você deve confrontar aquilo que o pastor pregou com a Bíblia Sagrada. E se está fora daquilo que a Bíblia diz, descarta aquilo que aquele pastor falou. Porque quantas pessoas têm sido iludidas nos dias de hoje, não é verdade? Quantas pessoas que dizem, não, eu sirvo a Deus, mas passado um tempo aquela pessoa que se dizia servo ou serva de Deus, se afastou do caminho do Senhor. Fique com o caminho de Deus, meu amado, porque a palavra ela não vai se desviar. Aquilo que Deus te falou um dia, Ele nunca vai deixar aquilo cair por terra. Aquela promessa que Deus te deu um dia, pode ter certeza, se você permanecer, se eu permanecer na presença de Deus, essa promessa vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? E aqui o Senhor deu essa palavra, se preocupando com as mentiras que seriam criadas. Quantas pessoas nos dias de hoje estão criando mentiras e estão enganando muita gente? Cuidado para você não ser enganado. Eu tenho falado, a internet, ela é uma bênção, amém? Só que eu tenho que saber usar, não é assim? Quantas pessoas estão fazendo da internet o seu profeta? Quantas pessoas estão fazendo de um homem que nunca viu na vida o seu profeta? Meu amado, fique com aquilo que a palavra diz. Eu tenho muito cuidado com a palavra revelação. Que revelação tem que vir pela palavra de Deus. Amém? Se você precisa de alguém que vai descobrir a sua vida, coloque isso diante de Deus. Deus vai te mostrar tudo que você precisa saber. Amém? Uma vez uma pessoa me disse, pastor, que eu vou de igreja em igreja, até um pastor, um profeta, alguém revelar a minha vida. Eu falei, mas meu amado, a sua vida está na palavra de Deus. Amém? E aqui diz assim, Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Se vier uma palavra, meu amado, que vai fazer você duvidar da promessa que Deus te deu, amaldiçoe aquela palavra. Se vier aquela palavra dizendo, o seu filho já não tem mais jeito, amaldiçoe essa palavra. Porque o Senhor Jesus, Ele veio e morreu por todos. Amém? Veio aquela palavra, você vai morrer com essa doença. Amarra essa palavra que é demônio em nome de Jesus. Você pode até morrer, né? Você pode até o corpo perecer. Porém, homem nenhum tem o direito de te dizer o que vai acontecer no dia de amanhã. Quem te diz o que vai ser da sua vida é o Senhor Jesus. Amém? Quem te diz o seu amanhã é somente a palavra de Deus. E diz assim mais, 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado, anátema. Não fique, meu amado, com conselhos, não fique com revelações, né? Não fique com aquela coisa achando que alguém é tão ungido que vai poder falar algo ao contrário daquilo que Deus já te disse. Por isso é tão importante o povo de Deus conhecer o que Deus tem para a sua vida. Porque quando eu sei o que Deus tem para a minha vida, ninguém vai me enganar. É ou não é assim? Quando eu sei o que Deus tem para a minha vida, pode chegar o homem mais ungido do mundo aí para os outros. Fala, não, eu fico com aquilo que Deus me falou. E pode ter certeza, se você buscar conhecer a vontade de Deus, Ele vai te honrar. Amém? Houve um homem que ele sabia a vontade de Deus. Deus mandou ele até um certo lugar fazer uma obra. Não vamos discutir sobre o que ele fez. Era um profeta do Senhor. E ele chegou lá, fez a obra, o rei chamou ele, falou, eu vou te abençoar, você vai ficar comigo. Só que Deus tinha dado uma ordem para ele. Você não vai comer, você não vai ficar naquele lugar, você vai embora dali. Você não vai nem sequer trocar de roupa lá.
E ele pegou e foi. Foi lá, fez a obra. Só que aí, quando ele foi sair, o rei chamou e falou, não quero seguir o seu caminho. E ele tinha um mandamento e acabou se desviando. Primeiro livro de Reis, vai lá, capítulo 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. É importante, meus amados, que eu não me desvie daquilo que Deus me falou. Nunca se desvie. Nos dias de hoje, nós temos visto muita gente se desviando. Como assim, pastor? Falando coisas que não estão na palavra de Deus. Pessoas dizendo que o coronavírus foi enviado por Deus. Não creio nisso não, meu amado. Pastor, mas Deus enviou esse vírus aí, foi para alertar a igreja. Não, meu amado. Para isso ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Deus não precisa de uma doença para conscientizar o homem, não. Para isso ele deixou o amor no mundo. Porque Jesus é amor, Deus é amor. Amém? Então nunca veja uma provação, uma luta, ou um sofrimento como se fosse algo enviado por Deus. Não, meu amado, Deus te convence com amor, Deus te convence com a palavra, com o Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem tem a função de convencer o homem do pecado. Não é sofrimento nenhum, não. Então, se vier algum sofrimento, repreenda esse mal em nome de Jesus. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 13, vai lá no versículo 11. O profeta tinha saído da cidade e estava indo embora. E diz assim, 1 Reis 13, 11. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhes, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. Ou seja, ele tinha a palavra. Deus já tinha ensinado para ele o que fazer. E chegou um homem, vamos lá em casa. Às vezes, meus amados, aquelas propostas, já viu? Aquela proposta parece que é bênção, às vezes não é não. Quantas pessoas eu já, que eu vou agora trocar uma de 50 por duas de 25, já viu? O sem vergonha da vida, né? Achando que é a oportunidade dele de ser feliz. É mentira. Isso é uma obra do diabo para destruir seu casamento, né? Quantas pessoas hoje estão bem ali no emprego, trabalhou a vida inteira, está pertinho de se aposentar, chega aquela proposta mirabolante, aqui você vai enriquecer. E a pessoa vai, deixa tudo que estava construindo e vai lá para uma ilusão. Fique naquilo que Deus te deu, meu amado. Amém? Fique com aquilo que Deus te falou. É ali que Deus vai te abençoar. E olha só, esse homem chegou e falou assim, no 16, no 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho, porque foste. Puxa, mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu vou passar necessidade? Né? Poderia dizer isso. Mas, Senhor, eu fiz a obra, foi uma obra tremenda, o rei ali se arrependeu, a coisa foi bonita, agora é a recompensa. Qualquer um pensaria assim, não é verdade? Só que não era recompensa. Se Deus ele te manda abrir mão de algo, é porque ele tem algo melhor para a sua vida. Amém? Lembrando, Deus nunca vai mandar você abrir mão do seu marido nem da sua esposa, viu? Né? É até que a morte os separe. Ah, pastor, mas aqui tá meio ruim. Casamento, meu amado, sempre vai ter uma confusão. É ou não é? Não, meu casamento é show de bola.
Nem sempre, não é verdade? Todo casamento, toda relação, constantemente vai ser aperfeiçoada. Então, cuide da sua. Amém? Cuide da sua. Plante o amor. Faça como Jesus. Amém? E diz assim, e no 18, e ele lhe disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém, aquilo que fala contrário do que Deus já te falou, é mentira. Eu já vi muita gente cair nas mentiras do diabo. Já vi muita gente acabar um casamento achando que era Deus que estava trabalhando naquilo, e não é, meu irmão. Aquilo que Deus começou na sua vida, Ele é fiel e justo para terminar. Amém? Ele é fiel e justo para terminar. Ah, eu também sou profeta. Eu também sou homem de Deus. Lembra que eu falei? Confronte as palavras daquele homem, daquela mulher de Deus, com isso aqui, ó. Se não bater, filho, pode correr que é diabo. Pode correr que é capeta. Fique com aquilo que Deus te falou. Amém? Se o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que Ele cura todas as nossas enfermidades. Se você der um espirro hoje, pensar no coronavírus, pode repreender que Ele cura. Amém? Mas hoje em dia o povo está tão assustado, meu amado. Eu não estou julgando quem não está vindo, entendeu? Eu estou julgando quem está vivendo amedrontado. É diferente, né? Eu estou julgando, eu estou falando daquela pessoa que nem vem para a igreja, fica só trancada dentro de casa, com medo, né? Eu falei, não deixa o medo te dominar, não. Se você quer ser mais precavido, que Deus te abençoe. Só que não fique precaver é uma coisa, medo é outra, não é verdade? Ah, eu estou tão assustado, pastor, com esse coronavírus. Não se assuste, não. Ele curou todas as nossas enfermidades. E você acha que coronavírus não está incluído nisso aí? Está incluído, meu amado. Deus vai te guardar. Amém? Deus vai te guardar. Não vamos falar de política. Mas eu admiro o presidente do Brasil. Que ele, com todas as loucuras dele, você pode ver que ele não pega o coronavírus. Né? Você já reparou? Eu não estou falando de política, que eu sou a favor nem contra. Como o pastor Jaime de Amorim diz, eu não sou nem esquerda nem direita, a gente é do alto. Amém? Só que você pode ver, ele vai lá sem máscara, abraça, pega na mão. Você viu o homem pegar? Sabe o que é isso? Ele não deixa o medo dominar ele. Não deixa o medo te dominar. Deus vai te guardar. Amém? Medite. A cada dia medite na palavra. Deixa a fé esquentar o seu coração, meu amado. Eu tenho orado aqui nessa igreja. E eu falei, Jesus, eu quero ser como o Senhor. Sem hipocrisia, sem querer ser Deus, né? Jesus um dia fez uma oração. E todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum eu perdi. Que ninguém aqui perca a fé, meu amado. Amém? Que todos aqui mantenham a sua fé firme no Senhor Jesus, na palavra de Deus. Só que, olha só, e disse-lhe também, eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém ele mentiu. Quando Deus ele fala alguma coisa, vamos dar um exemplo. Missionário fala muito disso. Uma vez ele foi pedir uma oferta e ele tinha orado. Ele falou, Jesus, eu preciso de uma pessoa com 500. Não sei se era reais, se era cruzeiro, se era réis, né? Eu preciso. Então o Senhor toca no coração do povo e abençoa. Aí tá bom, fez a reunião, bastante milagre. E ele, na hora que ele foi pedir, ele ficou com vergonha. Ele falou, passou um vento do diabo. Ele falou, quem pode ajudar com 100? Aí ele falou que levantou uma senhora. Alguém já viu um missionário contar isso? Levantou uma senhora bem fortinha, ele fala. E falou assim, missionário, eu não estou gostando nada disso. Aí ele ficou assim, ele viu que já tinha, né? O que foi, minha irmã?
eu vim preparada para dar os 500. O senhor me começa com 100? Aí ele começou a chorar. Ele falou, meus irmãos, eu acabei de errar. Eu tinha pedido essa senhora para Jesus. Quando Deus fala no meu coração, Ele vai falar no seu também. Amém? Essa história de ficar assim, ó. Porque Deus mandou te avisar, mas você nem está bem longe. Ué, tem alguma coisa errada aí? Não é assim? Ué, Deus já falou comigo, é verdade. O pastor só está confirmando aquilo que Deus falou. Amém. Isso é obra de Deus. Esse negócio, não, porque, ó, meu irmão, vamos dar um exemplo. O irmão vai casar com a irmã. Ué, mas algum gostou do outro pelo menos? Não é verdade? Uma vez chegou uma moça, um rapaz numa moça, e falou assim, ó, Deus me avisou, Deus me revelou que a gente vai casar. Aí ela olhou para ele, falou assim, tá bom, dia que ele me avisar, a gente casa também. Porque, ué, como é que fala com ele e não fala com ela? Né? Ou seja, Deus confirma a sua palavra. E se Deus não confirmar, e a pessoa seguir aquela palavra mentirosa, meu amado, o fim dela vai ser triste. Fique com a palavra de Deus. Quantas pessoas têm sido enganadas hoje? Quantas pessoas têm ido, às vezes, para igrejas, recebendo aquela promessa de riquezas, não é verdade? Não, você vai dar tal oferta, você vai enriquecer. Ô, meu amado, quem prometeu dinheiro, eu já falei isso aqui, foi Satanás. Jesus prometeu, foi vida eterna. Amém? Jesus está preocupado com a sua alma, com a sua salvação. A igreja precisa de recursos? Precisa. Nunca deixe de ofertar, ajude sempre, né? Só que a igreja, Deus, ele vai colocar na sua mão condição, não vai precisar de você vender sua casa, seu carro, fazer loucura disso, não. Deus, ele não precisa disso, não. Deus, ele quer em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. Amém? Ele quer a salvação entrando na sua casa. O resto vai ser acrescentado. Amém? Então, se você está precisando de alguma coisa na vida financeira, fique em paz. Busca a presença de Deus. Ela vai inundar o seu coração. Ela vai trazer paz. Amém? A presença de Deus vai trazer aquilo que falta. E pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Amém? E diz assim, ó. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu. Fez tudo o que Deus falou para não fazer. E diz assim, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste os mandamentos do Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho e o jumento estava parado junto a ele. E o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, porém, também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à boca, filho do diabo. Ele mentiu, ele levou, depois ainda ele como Deus ele não tira os dons que ele coloca sobre a vida de uma pessoa, ele mesmo profetizou o fim do profeta novo. Meu amado, não ouça o profeta velho. Não ouça. Quem é o profeta velho? É aquele que começa a dar conselhos por aquilo que ele acha. Porque eu já tenho muita experiência, então não precisa nem abrir a Bíblia. Eu vou falar com você aqui, ó, vai dar certinho o que eu falar. Sai desse aí. Corre. Quando você for conversar com uma pessoa e você vê que aquela pessoa não tem palavra de Deus, sai fora. Sai. Não fica ali. Que aquela pessoa não tem nada para te dar. Você pode até conversar com essas pessoas,
Mas é você que tem que ter alguma coisa para dar para ela. Amém? Não você querer se alimentar do que sai da boca daquela pessoa. Você tem que ter Deus para dar para as pessoas. Amém? E diz assim, ó. 27. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento, e eles o albardaram. Então foi ele e achou o seu cadáver lançado no caminho, o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar, e colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: ah, irmão do capeta, que esse homem era. Cuidado, nem todo aquele que te chama de irmão é seu irmão. Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Tem muito leão, meu amado, muito leão disfarçado de ovelha. Pessoas que às vezes só querem o seu mal. Cuidado com essas pessoas. Não vai ficar com raiva de ninguém por causa disso, né? Ore por ela, amém? Seja maduro, mas não faça de ninguém o seu braço. Confie no Senhor, Ele vai te abençoar, amém? Confie no Senhor e Ele vai te guardar. Confie em Deus e Ele não deixará você desamparado. Pelo contrário, Ele sempre vai te mostrar o caminho que você deve seguir, amém? Toda pessoa que ela começa a ouvir a Deus, essa pessoa começa a vencer na vida. Vai lá em Números capítulo 20. Números capítulo 20. Olha aí o erro de alguém ouvir as pessoas naturais. Se é para ouvir alguém, meu amado, ouça a voz de Deus. Amém? Ouça a voz de Deus. Moisés, um grande homem de Deus, um dia se deixou levar pela voz dos homens naturais. Não se deixe levar pelo homem natural. Não se deixe levar por uma situação. Números capítulo 20. As situações difíceis, elas começam a tirar do homem o pior. O homem começa a acreditar naquilo que não deveria. Acredite na palavra de Deus. Amém? Se Deus te falar, por isso, preste atenção aqui. Toda vez que você estiver irado, chateado, não dê ouvidos às pessoas. Tenha a sua vida com Deus. Tenha o costume de ler a Bíblia. E preste muita atenção naquilo que Deus fala no seu coração, para você não fazer de maneira diferente. Amém? Não deixa a ira te guiar. Moisés deixou. Números capítulo 20, versículo 3. Diz assim: E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Morrido, né? E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aquele povo começou a murmurar, aquele povo começou a reclamar, a dizer: por que você fez isso com a gente, Moisés? Eles se esqueceram de tudo que Moisés já tinha sido usado por Deus para abençoar eles. Meu amado, nunca se esqueça de tudo que Deus já fez pela sua vida. Amém? Nunca se esqueça de tudo aquilo que Deus já fez pela sua casa. Não deixe o Senhor por causa de nenhuma situação. Aquele povo viu o mar se abrir.
viu Faraó e os seus cavaleiros perecerem no mar. Eles viram as 10 pragas. Só que de repente faltou alguma coisa, eles já duvidaram que Moisés era homem de Deus. Meu amado, ainda que esteja faltando alguma coisa na sua vida, não deixe a palavra de Deus de lado. Não duvide daquilo que Deus pode fazer por você. Amém? E diz assim: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. O que ele falou para fazer? Falar a rocha, né? E diz assim: e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, e como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Mas Deus não mandou ele falar nada daquilo. Deus mandou: ó, você vai lá falar com a rocha, esquece do povo, não é verdade? Só que a tristeza no coração que ele já estava, a chateação pela ingratidão daquele povo, fez Moisés agir com o seu natural. Não deixe o seu natural agir. Amém? Quando o nosso natural age, meu amado, a gente começa a errar. Olha só. Então Moisés levantou a sua mão e ele fez o quê? Era para ele fazer o quê? Era para ele falar. Ele feriu a rocha. Aquela rocha que Moisés feria representava Jesus Cristo. Porque uma vez ele já tinha ferido a rocha e tinha saído água, né? Ele pensou: agora eu vou fazer igual. Nem tudo aquilo que você faz uma vez dá certo na segunda. Não é assim? Nem tudo. Deus falou: agora você vai falar com a rocha. Meu amado, isso representa o próprio Senhor Jesus. Ele já foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus não precisa ser ferido hoje, viu, meu amado? Jesus hoje, ele basta falar com ele, ele vai te abençoar. Amém? Ele representava essa rocha aqui, essa rocha representava ele. Basta você falar com Jesus. Se você precisa de água, essa rocha ela tem água para a sua vida. Se você precisa de cura, essa rocha que é a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, tem água para a sua vida. Deus, ele não vai deixar faltar nada na sua casa. Mas cuidado para você não ferir a palavra de Deus. Como que eu firo a palavra de Deus? É quando deixo de obedecer os mandamentos do Senhor. Tem muita gente, meu amado, deixando os mandamentos do Senhor. Muita gente que está se afastando de Deus. É muito triste para os pastores verem como a igreja está hoje. Você não tem noção do que a gente sente. Da angústia que dá às vezes, né? Falar: meu Deus, como que está cada um deles? Eu peço até perdão para a igreja. Aqueles que eu ainda não liguei, aqueles que eu ainda não posso estar dando assistência. Mas se você tem meu número, liga para mim também, tá bom? Liga para o pastor. Nem que for para reclamar, né? Liga para o pastor, conversa com o pastor. Às vezes é difícil lembrar de todos, não é verdade? Mas se você, pastor, o senhor ainda não falou comigo nessa pandemia, manda uma mensagem para o pastor. E pode ter certeza, eu vou ter o maior prazer em ter um tempo de conversa com você e com a sua família. Amém? Vamos lá. E diz assim: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes, né? Com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus. Ele deu ouvidos à voz do povo. Quando você dá ouvido à voz do homem, você se esquece daquilo que Deus tem te falado. Não dê ouvidos, meu amado. Não se esqueça daquilo que Deus te falou. A ira de Moisés fez ele ter um grande prejuízo. A ira de Moisés fez ele perder muitas bênçãos na vida dele. Como assim, pastor? Moisés não foi para o céu? Foi. Tem muita gente, meu amado, que vai para o céu.
vai conseguir a vida eterna, só que vai viver privado de muita coisa boa nesse mundo, porque um dia desobedeceu. É ou não é? Quantas pessoas um dia desobedeceu e saiu de casa e hoje está privado da felicidade, está privado de criar os seus filhos, está vendo às vezes outra pessoa criar o filho porque não assumiu o seu papel. Mas ainda que você tenha errado, o Senhor hoje ele muda a sua história. Amém? Amém. Hoje o Senhor não veio lançar no seu rosto os seus erros. Pelo contrário, ele veio dizer que ele restaura a sua vida. E diz assim, ó, e o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou. Moisés tinha a missão de levar aquele povo até Canaã. Quando ele se irou, aquele cajado teve que passar para outro. Não pôde entrar, porque ele não santificou o nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja santo na sua vida. Amém? Amém. Que o nome do Senhor te dirija aonde você for. Que a palavra do Senhor venha te mostrar sempre o caminho que você precisa seguir. E assim Deus vai te abençoar. Isaías, para terminar, capítulo 38. Isaías, capítulo de número 38. Eu não ia pregar isso não, mas creio que vai ser bom para a gente. Isaías, capítulo de número 38. Diz assim, meus amados: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias. No meio daquela oração, ele começou a ver que a coisa não estava tão certa como ele estava dizendo, né? A melhor oração é essa, meu amado, que às vezes faz a gente chorar, faz a gente lembrar, puxa, eu errei. Isso é oração. Enquanto a oração está assim, ó, porque eu sou muito de Deus. Já viu aquela oração? Né? Alguém cuida da criancinha, por favor, que atrapalha. A gente vai preparar a escolinha para os nossos pequenininhos, né? Enquanto aquela oração está assim, ai meu Deus, eu sirvo ao Senhor, eu sou homem de Deus, aleluia, porque eu sou, já viu pessoa assim? Ainda não é aquela oração do jeito que está, né? Só que ele começou a chorar. Se algum dia você começar a orar, meu amado, e chorar, pode chorar. É Deus lavando a sua alma. Amém? E diz assim, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aquele homem que estava chorando, não precisa tirar ele não, tá bom, irmã? Pode deixar ele. Aquele homem que estava chorando, Deus viu a oração dele. Deus ouviu aquela oração, viu as lágrimas. Tem muita gente, meu amado, que precisa chorar para Deus ver ela. Só que Deus falou: olha aqui, ô Ezequias, eu vou acrescentar 15 anos. Ainda que um dia alguém tenha falado algo errado para você, que te entristeceu, ore a Deus, chore diante de Deus, e aquela pessoa voltará e te dirá uma notícia boa em nome de Jesus. Fique com essa palavra, Deus vai te abençoar. Hoje é a Santa Ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é como Ezequias aqui, é uma oportunidade para a pessoa provar o melhor de Deus. Não despreze o melhor de Deus. Deus, ele não vai te poupar do melhor dele.
Só que Ele quer dar o melhor para aquele que reconhece que um dia agiu como o pior, né? Deus, Ele quer dar o melhor para aquele que um dia se sentiu nada. Ezequias ali chorando, ele começou a ver, eu não sou nada disso que eu estou orando aqui. Mas Deus olhou para ele e o abençoou. Deus hoje Ele quer te abençoar em nome de Jesus. A Santa Ceia representa esses 15 anos, né? São muito mais. Representa a vida eterna que Deus quer entregar a muita gente. Ele tinha acabado de receber a sentença, eu vou morrer. Só que quando ele começou a clamar e buscar a Deus, chegou de novo. E diz assim, ó, vamos lá no 5 de novo. Deus falou com Isaías, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. A história daquele homem mudou quando ele reconheceu os seus erros. A Santa Ceia é para isso, meu amado. Não somos perfeitos, ninguém é. A gente erra, não é verdade? Só que hoje é uma oportunidade que nós temos de dizer, errei, mas eu quero me consertar. Se você um dia errou, se entristeceu, se você nesses dias deixou a carne, o seu natural te dominar, agora é momento de se santificar. E pode ter certeza, Deus não tem só 15 anos para a sua vida, não. Deus tem a vida eterna para você. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos, meu Pai, diante da Tua presença. Pedimos a Tua ajuda, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos perdoe, que o Senhor nos limpe, meu Deus, que o Senhor nos dirija. Ah, meu Deus, aquele profeta jovem errou quando deixou de ouvir ao Senhor. Aquele profeta jovem errou quando esqueceu a Tua palavra. Mas Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos, ó Deus, a nossa vida diante de Ti. Nós colocamos, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso coração. E pedimos ajuda-nos, ó Pai, a não deixar aquilo que o Senhor já nos ensinou. Ajuda-nos, ó Pai, a não atuar, meu Pai, como Moisés, que num momento de pressão, ele começou a ferir o que não deveria. Mas que sejamos mansos, ó Pai. Que sejamos, meu Pai, dirigidos pela Tua voz. Que não seja outro evangelho, mas que seja o evangelho de Cristo. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos dirija, nos abençoe. Hoje é a Santa Ceia do Senhor. E eu te peço, perdoa se nesse mês nós falhamos com alguém, falhamos com a Tua palavra, com a Tua presença, até com a Tua igreja. Ah, Jesus Cristo, venha nos santificar, nos dando essa oportunidade para Te adorar, para Te agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém?